Então, hoje é culto de Santa Ceia. Quero dar boa noite para você que nos assiste em casa, de vários lugares. Eu sei que tem muitas pessoas que nos acompanham. Que Deus abençoe você também. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós cantando essa canção e eu lembrava de algo que aconteceu na outra semana ainda, depois da conferência. Eu fui ao mercado, porque às vezes nós nos pegamos sem algumas coisas em casa, né? Nós mulheres, e algumas coisas básicas. E eu estava no mercado, escolhendo leite, e aí a Helena estava comigo, e de repente soou uma buzina bem forte dentro do mercado, né? Bah! Eu olhei assim, as pessoas comprando frutas, verduras, ninguém se mexia, e eu olhei para a Helena e ela disse: calma, mãe. É só a sirene do incêndio. Olha a luzinha piscando ali, né? Então, aquele que está esperando o Senhor Jesus, ele escuta até num alarme, num treinamento de incêndio, Jesus voltando, amém? Mais ou menos assim. Ela disse: não, mãe, olha para cima. Eu disse: bem que eu achei que a trombeta de Jesus era mais equalizada, né? Disfarcei. Mas eu estou esperando. Eu estou esperando Jesus voltar. Quantos aqui estão esperando? Esperando, amém? Quantos aqui, como o apóstolo Paulo, conseguem declarar que não tem a sua vida aqui por preciosa? Como diz o Smigel, né? Escrito pelo Tolkien, um teólogo antigo, que fez muito bem essa criatura personificada no Senhor dos Anéis, que tinha aquela luta de alma, né? Aquela luta consigo mesmo. Precioso, né? Talvez você tenha um precioso. Os jovens já conectaram aqui, né? Com o Smigel, diga misericórdia, né? Aquela criatura ali, tão bem colocada com suas lutas e conflitos interiores. Quantos de nós já não olhamos para nós e nos sentimos um pouco Smigel nessa nossa vida, né? Então, para iniciar a mensagem hoje, o nosso tema de hoje não tem nada a ver com o que eu falei até agora, amém? Mas eu falei para que a gente possa se conectar, para que a gente possa sorrir, porque às vezes a gente chega na casa do Senhor carregado, a gente chega na casa do Senhor, né, com tantas preocupações, mas eu quero dizer para você que você está na casa do Pai, amém? Nossa, irmãos, eu vejo que tem umas casas paternas que não são tão acolhedoras aqui. Nós estamos na casa do Pai, aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus? Quem tem memória da casa do seu pai, cheiros, impressões e coisas preciosas, né? Se nós que somos maus, diz a palavra do Senhor, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará juntamente com Ele todas as coisas? Será que o Pai Celestial não tem todas as coisas para nos dar e nos abençoar? Então, por que você anda ansioso? Anda aflito, né? Então nós temos que olhar e conversar com a nossa alma, como Davi conversava, ele dizia: alma, por que te abates dentro de mim? Espera em Deus. Então nessa noite que você possa dizer: alma, espera em Deus, amém? Eu não sei quem está aflito aqui, angustiado, mas o Senhor manda dizer para você: fale com a tua alma e ministre a tua alma, espera em Deus, amém? E o tema da nossa mensagem hoje é: qual escola você pertence? O tema hoje é: qual escola você pertence? Ah, pastor, já parei de estudar. Não pertenço a nenhuma escola. Até o final da mensagem você vai perceber que você pertence a uma escola. Consciente ou inconscientemente, você pertence a uma escola. E para isso nós vamos ter como um texto inicial 1 Coríntios 2,16. Aleluia. Vou esperar para vocês acompanharem também. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, a parte A desse versículo fala sobre uma palavra que nos chama a atenção, que tem uma ligação com escola, com o estudo, com esse tema que eu vou trazer. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Geralmente, quando nós falamos de instrução, logo nós pensamos no ensino, logo nós pensamos numa conversa, nós pensamos no aconselhamento.
Talvez nós pensamos numa universidade federal ou até particular que nós gostaríamos de cursar. Nós pensamos em algum lugar que vai transmitir para nós algum ensino. Amém? E a parte B do versículo diz assim: mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Meu Deus, você sabia que você tem a mente de Cristo? Uau, que descoberta poderosa. Nós cristãos, ao recebermos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, quando isso acontece, e nós estamos ministrando o curso da Nova Criatura, e lá no curso da Nova Criatura, a gente fala na primeira lição, que existe um milagre do novo nascimento. O que é o milagre do novo nascimento? Não é algo que muitas vezes eu escolho pela minha própria vontade. Quantas vezes eu fui exposta na minha infância à palavra de Deus? Algumas sementes ficaram no meu coração. Depois eu fui exposta à palavra de Deus outras vezes. Talvez você da mesma maneira. E em algum momento, aquela palavra, aquela semente, porque a Bíblia diz que a palavra é a semente, ela caiu numa terra que estava fértil, adubada, por vários fatores que nós não vamos entrar aqui no mérito dos fatores que Deus prepara a terra do nosso coração. E ela veio a frutificar. E houve em nós esse entendimento. Puxa, descobri Jesus, a pérola de maior valor. Eu sempre falo que me converti com 17 anos. E eu tinha tudo. Quando aquele pastor pregou naquele culto comum, um culto como qualquer outro, eu fui. E de repente, houve na minha vida o milagre do novo nascimento. Eu entendi tudo. Eu larguei tudo e peguei a pérola de maior valor, que é Jesus para a minha vida. Mas outras vezes eu já também tinha sido exposta à palavra. Por que que nada acontecia no meu coração? Mas naquele momento, houve na minha vida o milagre do novo nascimento. E quando nós recebemos a Jesus, nós acolhemos a palavra de Deus em nosso coração e fazemos dessa palavra a nossa regra de fé e prática. Nesse instante, a vida de Deus, nesse exato momento, ela vem sobre as nossas vidas. E nós nos tornamos um ser espiritual que ganha a vida eterna. Então, quando eu aceito Jesus, Deus vem habitar em mim. Ele coloca em mim a mente de Cristo e Ele me torna um ser espiritual eterno. Porém, por que que muitas coisas não mudam na minha vida? Se eu nasci de novo, se espiritualmente eu tenho a vida eterna, eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, o que que acontece? Nós não somos só espíritos, nós somos um ser tricotômico. Então, a nossa mente e os nossos pensamentos devem ser renovados segundo esse espírito renascido. Porque não há como nós nascermos de novo e termos a mesma mente. Então, se a mente de Cristo está em nós, nós precisamos renovar esses pensamentos. Nós não podemos mais pensar da mesma maneira que pensávamos antes de termos aceitado ao Senhor Jesus. E essa renovação da nossa mente, ela é uma obra para a vida toda. Diga assim, para a vida toda. Requer tempo, energia e luta. Então, a minha renovação mental em relação a Deus, ela é para toda a vida. E é por isso que nós vemos cristãos que aceitam ao Senhor Jesus e querem simplesmente um download, espiritual, e que tudo na vida dele venha a ser alterado sem que ele mesmo faça nada. Então, Deus já nos transformou, Deus já nos agraciou com a salvação, quando nós aceitamos o seu Filho Jesus. Agora vem a nossa parte, nesse processo contínuo de renovar e transformar a nossa mente. Porque nós temos a mente de... Você tem a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Então, muitas pessoas experimentam esse renascimento, mas não renovam a mente, a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Não levam a vida segundo os pensamentos divinos. Continuam pensando da mesma maneira, continuam fazendo as coisas da mesma maneira. E por esse motivo, Deus que nela habita não pode fluir livremente através do canal
de sua vida de pensamentos. Aonde que Deus fala conosco? Aonde que o Espírito Santo fala conosco? Fala de diversas formas, mas particularmente, ele fala na nossa consciência. Uma coisa que eu gosto muito de falar sobre essa lei da consciência, vou dar uma pincelada, porque mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, o apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos, que essas pessoas serão julgadas pela lei da consciência. Então, aquelas tribos, né, aonde a pessoa nasce com alguma deficiência, o bebê nasce com alguma deficiência física, enfim, eles sacrificam. Será que está certo? Será que mesmo em tribos longínquas, onde eles não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, e eles matam o semelhante, ou roubam aquilo que é do seu próximo, será que não existe uma voz que fala na sua consciência? Afinal, somos a imagem e semelhança de Deus. Então, aquele que não for julgado pelos livros, diz o apóstolo Paulo, e pelo livro, que é a Bíblia, vai ser julgado pela lei da consciência. Então, ainda que ele não tenha a Bíblia, ele tem uma consciência. E é nessa consciência que o Espírito Santo de Deus fala conosco. E não só o Espírito Santo, mas também a voz contrária do nosso inimigo. Coloca lá, Vanessa, aquela imagem que eu pedi hoje de manhã. E eu lembro muito de uma imagem na minha infância, só que era o Tom e Jerry, né? E o Tom e Jerry estava sempre lá. Será que ele fazia mal para o rato? Ou era o rato que fazia mal para o gato? Eu já nem me lembro mais. Mas eu sei que de um lado tinha o capeta falando no seu ouvido, né? E do outro lado tinha um anjinho falando, né? De uma maneira bem infantil. Mas é exatamente assim que acontece. Quando, semana passada, o pastor, ele pregou aqui a 4ª parte da mensagem dele, e eu creio que essa é uma 5ª parte, né? É uma continuação, sem ser, se tornou. O pastor orou conosco, ele orou pelos nossos pensamentos, orou pela nossa visão, pela nossa boca e pelo nosso coração. Porque se a nossa mente, os nossos olhos e a nossa boca estiverem na presença de Deus, o nosso coração se alinha. Algo muito importante que eu preguei na Rede de Mulheres também. Pense no que você pensa e você encontrará a raiz do teu problema. Às vezes, nós estamos passando por problemas que nós mesmos criamos e nós precisamos pensar naquilo que nós estamos pensando. Então, nessa noite, nós vamos trabalhar sobre isso, falar sobre a mente de Cristo. Mas, pastora, como que a gente pode entender melhor isso, né? Então, havia um menino, filho de um pastor. E esse menino devia estar lá pelo 4º ou 5º ano do ensino fundamental. E ele pede licença para o seu pai, que está no escritório, pastor, estudando. E ele diz, pai, eu preciso falar com o senhor. Não, meu filho, pode entrar aqui, né? Já viu, meu Deus, é alguma coisa séria. Meu filho quer falar comigo. E aí o filho dele diz assim, pai, você é pastor. E todo domingo eu vejo o senhor mentir para a congregação. Diz que o pai respirou fundo, ficou com os olhos estalados e disse, mas como assim, meu filho? Você vê eu mentir para a congregação todos os domingos? E aí o filho disse, não, pai, porque você chega para a congregação e diz, olha, eu falei com Deus, Deus falou comigo, eu me encontro com Deus no escritório, e eu falo com Deus, e Deus fala comigo. Pai, por diversas vezes eu vim aqui, eu abri a porta, eu espiei, eu olhei nos cantos e eu não vi Deus nenhuma vez. E aí aquele pai pensou, meu Deus, como que eu vou explicar de uma maneira não teológica para essa criança, para o meu filho, de uma maneira com sabedoria para que ele possa entender. E aí Deus dá para ele um exemplo do qual ele diz assim, filho, você tem pensamentos? E o filho, eu tenho pensamentos. E o pai disse, então, mas eu não vejo os teus pensamentos. E o filho, claro que eu tenho pensamentos. Se eu não tivesse pensamentos, eu não falaria. Aí o pai diz, não, mas eu acho que a tua cabeça é vazia, porque eu não vejo os teus pensamentos. E aí, então, Deus é como pensamento, ele fala para o menino. Deus é como pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, Deus não terá nenhum canal pelo meio do qual ele vai falar com você. Então, como que Deus fala conosco? Deus fala conosco através do pensamento. E aí nós podemos também lembrar
daquela ilustração, quando a gente fala, mas eu não vejo o Espírito Santo. Eu não sinto o Espírito Santo. E como que a gente se refere ao Espírito Santo? Como um vento que sopra. Alguém vê o vento aqui? Ninguém vê o vento, mas todo mundo sente. Por mais fraquinho que seja a brisa, aquele arrepio, aquele frio, ou aquele frescor da brisa, porque o Espírito Santo é como vento. Diz a Bíblia lá em João que aquele que é nascido de Deus é como vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus. Assim é o cristão. Coloca uma luta na vida dele, uma tentação, e diz assim, agora ele vai desistir. Mas ele não desiste, sabe por quê? Porque ele é imprevisível. Ele não é previsível, ele é como o vento. Pode vir luta, pode vir dificuldade, e cada vez ele vai surpreender, porque ele é cheio da presença de Deus. Vocês entendem isso? E aí o menino olha para o pai e dá um sorriso, né? Ele diz, tá bom, pai, porque eu já ia dizer para você, pai, confia em mim. Eu não vou contar para ninguém que você está mentindo, eu sou teu filho, né? Mas, graças a Deus, que o pai pôde explicar para ele, né, a forma como ele se relacionava. E ainda o pai diz assim, quando o pensamento está vestido com a linguagem do inglês, os norte-americanos podem entender os pensamentos de Deus. Quando o pensamento está vestido com uma roupa coreana, os coreanos podem entender a voz de Deus. E assim é. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Jesus Cristo é o verbo de Deus. Amém? O verbo encarnado. Ele é a palavra. Então, só é possível, meus irmãos, encontrar-se com Deus por meio de uma vida de pensamentos. Por isso que os nossos pensamentos são tão importantes. E por isso que há uma batalha espiritual travada contra os nossos pensamentos. Ainda na rede de mulheres, nós pregávamos que o inimigo, ele levanta sofismas, que são pensamentos que se levantam, que se opõem contra as verdades de Deus, que são falsas verdades. O inimigo, ele levanta muralhas na nossa mente, causando separação entre nós e o Senhor. Talvez há lugares na sua mente, no seu coração, fortalezas, que o Espírito Santo não pode entrar lá. Que está todo cheio de muralha. Né? O inimigo, ele é especialista nisso, em criar muralhas na nossa mente. Mas que em nome de Jesus, toda muralha, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento da verdade, que ele caia por terra, para que você possa avançar em Deus. Então, os pensamentos de Deus, eles vêm como? Eles vêm mediante a sua palavra e por meio do seu Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam os seus pensamentos. E aí você se encontra com Deus. Então, olha, meu querido, pense no que você pensa. No que você tem pensado. Será que a tua mente é uma mente fértil para as coisas de Deus? Ou a tua mente é um lugar onde nem mesmo você quer habitar? Você é tão ansioso que você já nem fica mais sozinho com os teus pensamentos. Você come direto, você faz tantas coisas porque você não suporta ficar com os teus pensamentos, porque eles não são um lugar bom. Então, que eles, a partir dessa noite, possam se tornar um lugar bom para você e ainda mais para o Espírito Santo de Deus, nos livrando de toda ansiedade, de todo pensamento que desagrada a Deus e que faz mal para a nossa alma. Assim, se você não renovar a tua vida de pensamentos e se você não renovar a sua mente após a conversão, Deus não se manifestará verdadeiramente para você. Então, não é só se converter. Não é só dia 1º de abril que nós vamos ter o batismo e ir lá tomar o banho de rio. Não. Eu preciso entrar nessa luta diária para que eu venha renovar minha mente em Cristo Jesus, através da palavra. E nessa noite eu quero falar sobre 3 passos que nós podemos usar para renovar nossa mente, que é essa fonte de vida para nós, e ela sempre precisa estar renovada. A nossa mente não pode ser a mesma, né, de 2022. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles precisam estar num lugar mais alto em 2023 em relação ao que eles andaram em 2022. Nós temos que superar coisas, superar medos, superar traumas que nós não superamos em 2022. Mas isso só vai ser possível se nós estivermos debaixo do Espírito Santo, da busca do Espírito Santo e da palavra de Deus.
Então, quais são essas 3 atitudes? A primeira, uma atitude de pensamento transformador. E para isso eu quero ler um dos textos mais conhecidos, que está lá em Romanos 12, verso 2. Vamos ler juntos. Olha que texto que todo mundo conhece. Quantos conhecem esse texto? Levanta a mão. Bastante, né? Mais da metade da igreja. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que a gente é transformado? Pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Em outras traduções diz assim, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu aceitei Jesus, mas a minha mente continua estagnada. Será que eu vou experimentar isso que Deus tem para mim? Ou será que eu vou continuar no mesmo lugar? Essa é a diferença. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos num caminho desesperador por conhecer a Deus. Porque Deus é eterno. E nós vamos levar uma eternidade para conhecer a Deus. Só que tem gente que não quer conhecer a Deus. Tem gente que quer só uma oração. Ora por mim. Que se tiver bom lá no meu trabalho, que se tiver bom lá na minha casa, que se tiver tudo de boa, se tiver um churrasquinho no domingo, tá show para mim. Eu coloco Deus lá na geladeira, acendo uma vela e fechou o caixa. Diga misericórdia. Se você ama a Deus, você quer conhecer a Deus, você quer se relacionar com Deus. E o primeiro passo é mudar o pensamento. Numa atitude negativa para uma atitude positiva. E não é simplesmente um pensar de positividade. Sabe aquela coisa que o mundo fala? Pensar positividade, pensar na empatia. Não. Só há vida em Cristo. Né? Claro que nós vemos pessoas que exercem isso, que não têm a fé, que não são convertidas, porém têm uma vida por renovar a sua mente e trazer na sua mente coisas boas, porque a Bíblia diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Tem pessoas que são muito menos pessimistas, murmuradoras e negativas que os crentes que aceitaram Jesus. Então elas vivem até mais felizes que você, talvez. Porque elas estão ali, renovando o seu modo de pensar. Coisa que você, por aceitar Jesus, achou que já está tudo bem, está só esperando arrebatamento. E não é assim. Eu quero usar o exemplo de Pedro. Hoje de manhã, eu lembrei muito bem desse exemplo. Nós conhecemos, talvez, um dos momentos mais famosos, que Pedro fez várias coisas que ele ficou famoso, né? Porque Pedro era um homem terrivelmente emocional. E ele falava sem pensar, né? Quantos se identificam com Pedro aqui, diga misericórdia, né? Mas ele também tinha o dom da audácia. Ele era audacioso, por isso Deus usou Pedro. E uma das coisas que Pedro fez e que eu não fiz e que eu não vi mais ninguém fazer, pode ser que alguém já tenha feito, mas não está registrado, foi andar sobre as águas, aleluia. Então, Pedro, naquele momento em que ele estava com seus companheiros de trabalho, até então pescando no mar da Galileia, e hoje de manhã eu lembrava da nossa viagem a Israel, quando o Senhor permitiu que nós ficássemos num hotel de frente para o mar da Galileia. Mas aqueles que estavam nos andares mais de baixo não podiam ver o mar. Mas o meu quarto, o quarto do pastor, era no 5º andar. E então eu podia ver aquele mar da Galileia, né? E certa noite nós chamamos uns irmãos para o nosso quarto para nós fazermos um clamor. E nós estávamos clamando lá e clamamos e foi uma bênção. Sacudimos o hotel, aleluia. E aí, de repente, um helicóptero começou a sobrevoar, e a gente começou a orar também por aquele helicóptero, porque ele focava bem na água e a gente entendeu que podia ter acontecido algum acidente, alguma coisa ali. E a gente orou por isso, e no outro dia a gente comentou com o nosso guia, olha, a gente estranhou, porque um helicóptero por bastante tempo sobrevoou ali o mar da Galileia, procurando alguma pessoa. E ele falou, não, aqui, a cada 15 dias acontece um acidente, e morre muita gente no mar da Galileia. E aí, ele nos explicou que bem na frente ali do nosso hotel tinha as colinas de Golã, quando Jesus atravessou só para expulsar o endemoniado gadareno. Ele foi lá só
por causa do gadareno. Não tinha outra coisa para fazer lá, né? Bem na frente, assim, ele foi. E aquelas colinas, quando desce a massa de ar quente, provocam grandes tempestades, porque o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, é a mesma coisa quando você vê na Bíblia. E ele é um lago de água doce, né? Essa água que vem lá do Monte Hermon e vai descendo até a orla, né? Então, você vai para Israel, tudo fica colorido para você. E aí, quando Pedro, eu fico imaginando Pedro, né? No meio de uma tempestade. Eu fui dar uma olhada na internet e em 2020 houve uma tempestade que há 30 anos não havia lá no Mar da Galileia. E aí você vê aqueles vídeos daquelas ondas super altas. Então, quando a gente foi fazer o passeio de barco no outro dia no mar, nossa, gente, era um chão. Parecia que era até fácil de Pedro caminhar, né? Porque estava bem calminho o Mar da Galileia e a gente adorando ao Senhor. E o Senhor permitiu que eu trouxesse até essa palavra de Pedro, preguei naquele barco. Mas o mar não era assim, quando Jesus apareceu para ele naquela tempestade. E diz a cultura da época que quando os marinheiros vissem um fantasma no mar, era certo que toda a tripulação iria morrer. Então, quando eles viram Jesus, eles não sabiam que era Jesus. Então, logo veio para eles a crença da tradição que dizia: se nós vermos, então, um fantasma no mar, todos nós vamos morrer. Então, qual que era a tendência deles? A tendência deles era a mais negativa. Era a mais pessimista. Dizer, agora ferrou. Nós estamos vendo o fantasma, como diz a lenda, vai morrer a tripulação inteira. É o nosso fim. Mas, nesse momento, Pedro ele vira uma chave, quando ele reconhece que é Jesus no meio daquela tempestade. E ele muda o padrão de pensamento. Por isso que eu digo, queridos, nós podemos mudar o nosso padrão de pensamento se nós temos a mente de Cristo. Eu falava para as mulheres, mas eu não posso evitar. Quando eu vejo, eu já estou pensando. Eu não domino os meus pensamentos. Quando eu vejo, já foi, eu estou pensando. Não, você pode evitar. Porque quando vem aquele pensamento errado, aquele pensamento contrário, seja ele qual for, você pode rejeitar. Porque você tem a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Glória a Deus por isso. E então Pedro, quando ele olha para Jesus e Jesus diz, vem Pedro, ele vai. Meu Deus, encheu o coração dele de fé. Ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou o impossível, porque ninguém caminha sobre as águas, o homem caminha na terra. Não é verdade? Mas ele olhou para Jesus e quando a gente olha para Jesus, a gente vê o impossível. Aleluia. Eu não sei qual é o impossível. Eu não sei que tipo de mentalidade precisa cair por terra na tua vida e no teu coração. Mas quando você olhar para Jesus e você crer de todo o teu coração, você vai andar sobre as águas. E essa palavra é para mim, porque eu quero ter uma mente de crer que Deus, tudo aquilo que Ele prometeu na minha vida vai se cumprir. E eu quero pensar positivamente em relação a todas as promessas que Deus já entregou para mim. Quantos aqui tem promessas da parte do Senhor, amém? Deus já falou com você, amém? Uma vontade rema, uma vontade diretiva, que não é aquela vontade que Deus deu para um, Deus deu para outro, é aquela vontade específica para a tua vida, não é aquela vontade coletiva. Eu tenho essas promessas de Deus. E quando Deus fala algumas coisas para mim, eu sei exatamente no que Ele está se referindo, porque Ele fala na minha mente, na minha imaginação. E eu converso com Ele aqui, ó. Quando Ele fala grande para mim, Ele sabe qual que é o meu conceito de grande. Então, eu espero essas grandes coisas que o Senhor vai fazer na minha vida. E então, eu espero com fé, eu espero com esperança. Os homens sempre agem de acordo com os seus pensamentos. A Bíblia também fala, assim como o homem se vê, assim ele é. Como que você tem olhado para você? Como que você tem se enxergado? Como que você tem se visto? Com complexos, com medos, você nem tem mais coragem de se olhar no espelho. Talvez você odeie o teu cabelo, você odeia a tua pele, você não gosta do teu corpo. Qual é o padrão de pensamento que está permeando você? Então, os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos, mas os milagres, eles seguem uma mente renovada. Quem pode dar um glória a Deus? Quem quer ver milagre aqui? Aleluia. A Bíblia fala lá em Romanos 10, 17.
Olha o que diz a palavra lá. Logo, a fé, ou de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu não posso ouvir qualquer coisa, até porque nós sabemos que aquilo que alimenta a nossa mente produz o nosso padrão de pensamento. Se eu estou só ali rolando, né, o dia inteiro, eu só vou pensar um monte de coisa desconectada. Inclusive vai gerar mais ansiedade no meu coração. Porque eu olho e digo assim, meu Deus, eu jamais serei, eu jamais irei, eu jamais terei. E aí você vai colocando pensamentos negativos no teu coração. E você vai colocando sentimentos de comparação no teu coração. Afinal de contas, tudo que você vê ali é o melhor que cada um pode mostrar. E aí, então, por isso nós estamos com a mente cada vez mais carregada e com o nosso coração adoecido. Mas logo, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ouvir a palavra de Deus. É tão bom quando a gente sai do culto no domingo, porque a gente sai feliz. A gente sai com as expectativas renovadas. Por quê? Porque a gente ouviu a palavra de Deus. É tão bom ir na conexão, por quê? Porque quando você vai cansado para a conexão, às vezes você vai até murmurando, meu Deus, hoje eu devia ter ficado em casa, porque eu estou exausto, meu Deus do céu, tomara que não demore, tomara que termine a conexão pontualmente, porque misericórdia. É ou não é? A gente não é humano? É humano, no outro dia a gente tem que trabalhar. E aí, lá pelas tantas do compartilhamento, aleluia, glória a Deus, todo mundo relaxa, nem quer mais que a conexão acabe. Por quê? Porque a gente é renovado. A nossa mente é renovada, todo aquele peso, todas aquelas coisas negativas que a gente passou o dia inteiro ali alimentando, gerando ansiedade no nosso coração, elas são depositadas, aleluia, na fé, na esperança que a gente tem na palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então, tendo mudado a sua atitude de pensamento de negativa para positiva, mudou, virou a chave. O que vai acontecer? O segundo passo, primeiro, é ter uma mente sempre se renovando, uma mente transformada, renovando sempre a mente. Em segundo passo, se eu mudei isso, se eu estou rejeitando os pensamentos contrários, mas eu estou trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança, mudei do negativo para o positivo, agora eu vou para o segundo passo para ter uma mente renovada. Agora, eu já posso pensar em termos de milagres. Aleluia! Quem já pode pensar em termos de milagres aqui? Eu creio que eu tô nesse ponto, amém? E quero avançar ainda para o terceiro ponto, em nome de Jesus. Então, aqui eu quero falar sobre um acontecimento, quero narrar uma outra história bíblica. E olha como Jesus é maravilhoso. Quando Jesus ele veio, o que Jesus fazia? Ele usava histórias, ele usava parábolas. Parábolas eram histórias naquela época, se chamavam parábolas, para ilustrar verdades espirituais, para que a gente pudesse entender. Então, quando a gente conta a história, né, que a pastora falou lá do Mar da Galileia, você já começou a imaginar. E agora eu vou contar uma outra história para você, que é a história da multiplicação. Então, certa feita, Jesus, ele sai para o deserto para ensinar. E ele vai ensinando e tinha muita autoridade naquilo que ele falava, muita relevância, muita verdade. E Jesus ele vai e reúne uma multidão com ele. Diz que eram mais ou menos 5.000 homens. E provavelmente muitas mulheres. Alguns deviam ser casados, outras mulheres não sei se iam naquela cultura, naquela época, enfim. Mas então podemos dizer que tinha umas 10.000, né? Se cada família dessa, que devia ter no mínimo uns 2 filhos, já aumentava bastante, né? E a gente sabe que talvez tivessem ainda mais de 2 filhos. Então, ali com Jesus, estava numa base de 20.000 pessoas. E as pessoas caminharam durante todo o dia ouvindo ao Senhor Jesus. E eu penso que elas nem estavam cansadas, porque ouvir o Senhor Jesus devia ser maravilhoso, né? Eu não posso fazer ideia do que era ouvir o Senhor Jesus, mas eu creio que é maravilhoso, porque quando a gente vê um preletor que prega muito bem, que Deus está usando ele para falar coisas relevantes, nossa, quando a gente vê, puxa, terminou, acabou, passou. Imagina Jesus. E aí, no final daquele dia,
Jesus olha para Filipe, nós não vamos ler o texto, eu vou narrar para vocês, até vou ler um trechinho aqui. E ele olha para Filipe e diz assim: Filipe, eu vejo que as pessoas estão cansadas, alimente-as. Né? Diga misericórdia. E aí eu fico pensando como que era a personalidade de Filipe. Se fosse comigo, meu Deus, eu acho que eu tinha arrancado meus cabelos. O que eu vou fazer? Como é que eu vou alimentar quase 20 mil pessoas? A gente está aqui para fazer o encontro com Deus de mulheres agora, no final desse mês. E a gente vai fazer um único encontro esse ano. Então, a gente vai fazer um encontro grande. E a irmã Mara já falou, irmã Ivanete, ó, não dá para ser menos que 4 na cozinha. Porque não tem como, né? E aí eu fico pensando, 20 mil, né? A gente fez reunião, uma comissão na segunda-feira para organizar o encontro. E aí eu fico pensando, 20 mil, Jesus olha para Filipe e diz, eu vejo que esse povo está com fome. Alimente-os. Eu digo, Jesus, é terrível, Jesus. Me falar uma coisa dessa, Jesus. Né? E aí, o que Filipe faz? Talvez o que nós faríamos, né? O que eu faria. Quero ler um trecho aqui para vocês. Imaginem Filipe nessa história. Filipe faz uma comissão, uma reunião de comissão. E ele diz assim, cavalheiros, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou-me que alimentasse essas 20 mil pessoas no deserto. Assim, nossa comissão tem a responsabilidade de encontrar uma maneira viável de realizar tal proeza. Os senhores têm alguma ideia? Alguém aí tem alguma ideia? Certo indivíduo, ninguém ousa levantar a mão aqui, né? Certo indivíduo levantou a mão e disse, Filipe lhe deu a palavra e diria, não sabe que estamos no meio de um deserto? Aqui não é o centro de Jerusalém. É absolutamente impossível até mesmo pensar em alimentar essas pessoas. Também penso assim, Filipe poderia ter respondido. Secretário, por favor, anote isso. Outro cavalheiro levantaria a mão. Senhor relator, desejo fazer uma pergunta. Temos dinheiro suficiente? Precisaríamos de pelo menos 200 denários para alimentar uma pequena parte dessa multidão. Temos dinheiro suficiente? Não, responderia Filipe. Não temos nenhum centavo. Bem, então o senhor está louco, se pensa que vai alimentá-los, diria o homem. Sim, concordo com você, responderia o Filipe. Senhor secretário, anote isso aí também, né? Para ter bastante prova para chegar em Jesus, né? Veja só. Um terceiro cavalheiro tomaria a palavra. Senhor relator, sabe... Ui, relator dá um ruim, né? Palavra relator. Senhor relator, sabe de alguma padaria capaz de produzir pão suficiente para todo esse povo de uma só vez? Não, diria Filipe. Não conheço padaria alguma pelas redondezas. Padaria no deserto, né? Bem, então, levaria semanas para alimentar essa multidão e isso é impossível. Sim, concordo com você, diria Filipe. Senhor secretário, anote isso aí também. Então, outro discípulo falaria, desejo expressar a minha opinião. Também, senhor relator, como vem, já está ficando tarde, né? O povo já ouviu a palavra o dia inteiro. Essa seria eu, talvez. Por que não nos despedimos e dizemos que vão e encontrem um lugar para passar a noite e comer? Prático, né? Vieram de livre e espontânea vontade. Que vão. Agora chega, Jesus está cansado. Ó. Nós vamos recolher, guardar Jesus aqui e vocês voltem para suas casas. Mas eles estariam desobedecendo uma ordem de Jesus. Então, eu penso que Filipe, prontamente, com tudo que ele anotou da comissão que ele fez, ele vai até Jesus. E quando ele ia dizer, né, as coisas negativas para Jesus, chega André. E André disse, não, Filipe, vou entregar aqui para o mestre, né? Porque se a gente for ler o texto, Jesus ele pergunta o que temos, né? E aí André chega para ele e diz, olha, nós temos 5 pães e 3 peixinhos. E aí Filipe olha para André e diz assim, está de brincadeira comigo, perdeu o juízo, vai apresentar esses 5 pães e esses 3 peixinhos aí para o mestre, só pode estar de brincadeira. E aí André diz assim, não, eu vou mostrar para o mestre o que nós temos. Ele pediu o que nós temos. E então André leva para Jesus e diz, Jesus, nós temos 5 pães e 3 peixinhos. E aí, estou sem uma folha aqui que eu fiz hoje de manhã.
E a impressora do escritório estava estragada. Quem estava de manhã está rindo, né? Que sabe o que eu fiz. E aí Jesus pega, né? Alguém tem um pedaço de papel? Um pedaço de papel que dá para rasgar? Ninguém tem, né? Estão achando aí um pé? Achou. Você viu, né? Hoje de manhã, aquela coisa do Espírito Santo. E aí está aqui, obrigado. Aqui está os 5 pães. E aí Jesus pega aquilo. E aí vai dando, vai dando, vai dando. E quando vê, deu para quase 20 mil pessoas. Porque Jesus é o Deus do impossível. Jesus só estava pedindo para eles o que vocês têm. E às vezes Jesus pede para nós. E nós, Deus perdeu o juízo. Deus perdeu o juízo de falar comigo desse jeito, porque não vai acontecer. Eu poderia até calcular, hoje de manhã eu falei, né? Acho que esse papo, se for bem picadinho, chega até o final da igreja, cada um come um pedacinho. Hoje de manhã, vocês querem comer? Não, né? Diga misericórdia. Estou brincando com vocês. Para a gente rir, né? Que eu gosto de rir, porque a gente tem que ser feliz. E aí, eu bem calculadinho, poderia até dar um 4 partes aqui, vocês bem pequenininho, podiam dividir e podia chegar até o final. Mas Deus não quer que a gente calcule às vezes. Deus quer que a gente haja pela fé. E aí eu me lembrava de que quando, na pandemia, pela fé, não foi por comissão, não foi por calculadora, que nós compramos um terreno de R$1.200.000. Foi como, irmãos? Quantos pães você tem? O que você tem? Quantos pães você tem? E aí, nós vemos aqui 2 escolas. E é por isso que o tema da mensagem hoje é: a que escola você pertence? Você pertence à escola de Filipe, que calcula tudo friamente calculado e chega para Jesus com o relatório do negativo, do impossível? Ou você pertence à escola de André, que diz assim, é com Deus. Eu sou assim. Eu tenho esse recurso. E eu vou apresentar para o mestre aquilo que eu tenho. Porque milagre quem faz é Deus. Você está entendendo? Ainda que você não saiba que você estava matriculado numa escola de pensamento, mas existem 2 escolas de pensamento na Bíblia. A escola de Filipe e a escola de André. Qual escola você quer pertencer? E por último, quando nós entendemos isso, e infelizmente muitas igrejas hoje pregam a escola de Filipe. Não dá, a gente não consegue. O povo não se converte. Claro que é difícil. Eu tenho dito ultimamente para as irmãs, eu queria pregar, não para crente. Coisa difícil pregar para crente. Já é convertido, não se converte, diga misericórdia. Queria pregar para quem não é crente. Não queria, né? Mas amém, Senhor. O Senhor me chamou para ser pastor, então é para pastorear quem é ovelha. Então eu tenho que ter paciência. Mas é muito melhor pregar para quem não é crente do que pregar para quem é crente. Porque quem não é crente, nossa, olha para Jesus, né? Tem fogo. E ele vê o fogo nos olhos. O crente só canta que tem fogo nos olhos, mas não vê fogo nenhum. Então não é fácil. Mas que escola nós temos pertencido em relação aos nossos pensamentos? E por último, para que eu possa renovar a minha mente, para que eu tenha uma mente de sucesso em Deus. Efésios 3:20. Olha o que diz lá esse texto. E há 1 ano já o Senhor vem falando comigo sobre a questão da fé. Eu creio que Deus quer nos levar a um novo nível de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não quer pessoas sem fé. E fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas a prova daquilo que eu espero. Eu vou provar, eu não vejo, mas eu vou provar. Eu vou pegar, eu vou comer aquilo que eu não vejo. E a gente tem que ser assim, mais violento na fé, mais crente. E diz assim o texto: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais. Olha bem, olha as palavras que Deus colocou hoje de manhã que me chamou a atenção. Tudo fala de muito. Muito fala de muito. Mais fala de mais. E abundantemente. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Então, o que acontece que eu sou convertido e nada acontece? Não está no trabalho de renovação da mente. Você precisa ter a mente de Cristo. Não adianta só vir na igreja e querer o download espiritual no domingo. Deus quer que nós venhamos renovar a nossa mente constantemente. Então, também não é só pedir. Porque tem gente que pede. E o pastor falava o ano passado nas orações de sexta, porque as pessoas às vezes não sabem nem orar. Elas são que nem Jeremias. Oh, Deus, como está difícil. Misericórdia, oração de derrota, oração de lamento. Tudo bem, às vezes eu estou triste, eu vou chegar e vou dizer, Senhor. Mas a minha oração de quando eu estou na presença de Deus é Senhor. E aí você ora a palavra. Porque a palavra de Deus é poderosa, é uma palavra de vitória. Não adianta você chegar na presença de Deus. Oh, Senhor. Não. Você tem que chegar na presença de Deus sabendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pede ou pensa, segundo o poder dele que em nós opera. E é dessa maneira que nós temos que andar. E quando nós andamos assim, nós lançamos fora todo o medo. Para nós, não existe medo. Nós não temos medo do amanhã. Porque ainda que venham notícias ruins, eu vou enfrentar elas segundo a palavra de Deus. Eu vou chorar, porque na vida do crente, diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O crente não entra em parafuso, porque ele traz os seus pensamentos cativos a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala isso. Trazei todo pensamento cativo em Cristo Jesus. Então, essa conscientização é muito importante, porque se você tiver uma conscientização de inferioridade, de pobreza, de doença, de fracasso, de miséria, Deus nunca pode operar. A Bíblia diz mais: como andarão dois juntos? Como trabalharão dois juntos? Se eles não tiverem de acordo. Então Deus quer dizer, você vai ter vitória, eu sou contigo, vamos lá, força, seja forte, seja corajoso, caminhe mais uma milha. E você está lá, eu não posso, eu não consigo. Eu não aguento mais. E aí não há uma conexão com o teu pensamento e o pensamento de Deus. Deus é o seu socorro, Deus é a sua abundância, Deus é o seu êxito, Deus é a sua vitória. Se duas pessoas estiverem de acordo, elas vão chegar em lugares altos, em lugares maravilhosos. Você precisa estar de acordo com Deus na tua vida. E não Deus tentando te abençoar. E você lá, ó vida, ó céus, meu Deus, a palavra já foi liberada. E por que a tua mente não se apropria das verdades espirituais? O que acontece? Que sofisma, que muralha é essa que se levanta na tua vida? Renove a sua mente. Pense constantemente em termos de sucesso, de vitória e abundância, tendo renovado completamente o processo do teu pensamento. Então, amanhã, quando você for trabalhar e for mais uma segunda-feira e você começar pensando a mesma coisa, diga, não, eu rejeito esse pensamento. A partir de agora, eu vou sair de casa para trabalhar com outro pensamento. Eu vou renovar o processo do meu pensar. E aí eu vou ver Deus fazer coisas grandes na minha vida. Olhe somente para o Senhor. Talvez você, embora não sinta nada, não toque nada, e o seu futuro pareça obscuro, ainda assim, não tenha medo. Você está vivendo pelo conhecimento revelado da palavra do Senhor. Está vivendo com novos pensamentos, os pensamentos de Deus. Lembra que eu falei no início? Pense no que você pensa e você encontrará a raiz do teu problema. Talvez você está depressiva, está triste, está nervoso, está, enfim, ansioso, porque você não está pensando nas promessas de Deus para a tua vida. Alinhe os teus pensamentos com os pensamentos de Deus. E eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada a partir de agora, para a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé na presença do Senhor. Hoje é um culto de ceia. Eu já quero logo passar para o pastor. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes nós jogamos a culpa de coisas que nos acontecem no inimigo. Então, se tudo é culpa do inimigo, você precisa constantemente de libertação.
Mas nem tudo é culpa do inimigo. Tem coisas que são erros nossos e que nós precisamos nos arrepender. Porque se fosse tudo culpa do inimigo, a gente só precisava de libertação. Mas Deus disse que nós precisamos de arrependimento. Quantos aqui precisam se arrepender dos maus pensamentos? Quantos aqui precisam se arrepender das coisas que você tem permitido alimentar a sua mente, né, descer ao seu coração, contaminar os seus olhos? Então, que nessa noite seja uma noite de conserto, não uma noite de libertação, que não é culpa do inimigo, mas que seja uma noite de arrependimento. Arrependimento de não vigiar os pensamentos, de não vigiar a boca, de não vigiar os olhos. E muitas vezes o teu coração está enfermo. Enfermo pelas tuas próprias atitudes, que precisam de arrependimento nessa hora. Amém?